Olha aqui, a gente vai falar agora sobre uma das coisas que dá mais problema no mundo, meu Deus do céu. Condomínio, pelo amor de Deus, condomínio. Tá ali, o doutor já está ali, ó. A gente vai falar com uma pessoa especializada em condomínio. Acompanhe comigo esse VT e a gente conversa. E você pode mandar pergunta. Nós sabemos que a vida em sociedade não é nada fácil. Constantemente, somos levados a situações de conflitos de opiniões. E a questão não é diferente dentro de um condomínio. As divergências podem ocorrer por uma vaga na garagem, um barulho feito fora de hora, ou até mesmo quando um dos vizinhos não gosta de cachorros. Um dos problemas frequentemente encontrados nos condomínios, e que às vezes acarretam muitos outros, é o da falta de comunicação. Isso ocorre porque, com a vida cada vez mais corrida, a presença dos moradores nas assembleias tende a ser cada vez menor. Como resultado, a resolução desses conflitos, que nem sempre é fácil, muitas vezes demanda uma interferência externa. Por isso, o síndico existe como um mediador de conflitos para lidar com os problemas comuns em condomínios. A inadimplência é, sem dúvidas, o maior problema para os síndicos. Para resolver a questão, o síndico deve abrir a comunicação com os devedores de forma correta e discreta. Porém, caso o acordo ou parcelamento da dívida não dê certo, restará a via judicial. Mas e em caso de vazamentos e infiltrações? E barulho alto? Problemas com vagas de garagem ou danos aos veículos? A vida em um condomínio pode ter mais desafios do que parece. Acompanhe agora o nosso papo e saiba mais. Olha, você que mora em condomínio, com certeza já deve ter tido algum problema ou já foi reclamar para o síndico alguma coisa. Antigamente o pessoal fala, vai reclamar para o bispo, hoje você reclama para o síndico. Aqui, estou recebendo aqui o doutor Felipe Faustino, advogado, especialista, olha, primeiro é pós-graduado em Direito, Trabalho, Processo, especialista em Direito Empresarial e Contrato e tem mais de 10 anos de experiência na área trabalhista e empresarial e é especialista em condomínio. Olha aí, seja bem-vindo, doutor. Obrigado, padre, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu acho interessante que tudo que você viu no VT, você já deve saber que isso é o seu dia a dia, né? De todas as coisas, né? Tudo um pouquinho dali a gente já viveu, né? Já viveu ali um pouquinho. A condomínio é um organismo vivo. E hoje, na verdade, a maior parte das pessoas vive em condomínios, né, gente? Ou vertical, ou horizontal, mas vive em condomínio. Hoje em dia, a gente tem até uma estimativa que no estado de São Paulo existem mais de 70 mil condomínios. 70 mil condomínios? É muita coisa. Deixa eu te falar, ali, na verdade, no condomínio acaba sendo uma sociedade, tipo um microcosmo daquilo que é uma cidade, né? Nós chamamos até de sociedade condominial. Condominial. Por quê? Porque ali existem diversas culturas, diversas crenças, diversas raízes que nós brincamos, né? Então é difícil lidar com tantas diferenças em busca de um bem comum. E deixa eu te falar quando eles falam assim, a convenção do condomínio, o que é isso? A convenção do condomínio? A convenção do condomínio, junto com o regimento interno, são os regramentos que basicamente norteiam aquela sociedade. Obviamente, não pode ser ultrapassar a lei. Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, a convenção do condomínio, ela sempre é baseada na lei civil, na lei comum, na Constituição. Deveria, padre, deveria. Mas não é uma coisa à parte, não é uma lei à parte, né? Não, na verdade, até que a gente brinca, né, de hierarquia das normas, né? Tem a lei, Constituição, Código Civil, enfim. E depois vem a convenção e o regimento. Em regra, eles não podem ter direcionamentos diferentes da lei, mas essa não é a prática. Não é prática. Doutor, após a pandemia, aumentou o número de reclamação. O que aumentou? Porque as pessoas na pandemia ficaram mais dentro de casa, mais voltadas, aumentaram os problemas, aumentaram as dificuldades. O que aumentou mais por causa da pandemia? Padre, nunca se falou tanto de condomínio no Brasil. Por causa da pandemia, olha que interessante. Por causa da pandemia, as pessoas foram para dentro de casa. E elas se habituaram a ver o que acontece no condomínio. Porque antes, às vezes, você saía de manhã para o trabalho, não via, não estava nem aí. Exatamente, exatamente. E olha que interessante. E aí elas começaram a ficar dentro de casa e começaram a olhar. Eu sempre brinco, né? Se o jardim está bem cuidado, se o elevador funciona, se o condomínio está limpo. Coisas que não aconteciam antes. Você saía apressado para o trabalho. Se está quebrado o elevador, você não pegava a escada aí. Tá? Mas agora você começou a perceber mais. As pessoas começaram a olhar para dentro de condomínio. E mais do que isso, infelizmente,
infelizmente, a pandemia deixou as pessoas mais intolerantes. Intolerante. Então aumentou muito o número de conflitos em condomínios e conflitos não tão simples às vezes, viu, padre? doutor. Acontecem coisas muito sérias em condomínios. Eu dou risada que eu lembro quando começou a pandemia, o pessoal pensou que ia ser uns 15 dias, aí o pessoal tocava violino no condomínio. É verdade, é verdade. Fazia, aí um cantava na janela, aí tudo um romantismo. Eu brinco que teve 3 fases, né? A primeira fase foi vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar, tá todo mundo passando por essa situação. Aí a segunda fase foi, opa, peraí, vou ajudar, mas o barulho tá muito grande. É verdade. A terceira é, preciso subir e matar meu vizinho. E virou essa loucura. Olha, ó, deixa eu falar, você pode mandar sua pergunta. Se você pode entrar aí no canal do YouTube, se você quiser assistir pelo YouTube também, você pode entrar aí, tá bom? E manda a sua pergunta aqui pra gente. Mas doutor, quais os problemas mais, assim, maiores que começaram, que existem no condomínio? Existe uma hierarquia? Esse é o problema maior, tal? Como que é? Olha, o que nós temos visto, principalmente nesses últimos 2 anos, fatalmente, barulho. Barulho? É um dos maiores problemas e das maiores de reclamações. Quê, doutor? De construção, de tudo. Criança, de cachorro, o que é? Padre, de tudo, de tudo. Ainda mais com home office. Home office, as pessoas dentro do home office agora ficaram mais intolerantes. Então você tem problemas de barulho por obra, criança brincando, televisão, sem contar outros barulhos. Tem de tudo um pouco, padre. De tudo um pouco. E essa questão do barulho, existe um limite desse barulho? Existe um limite tolerável ou não? Como que é que funciona isso? Em regra, a própria convenção e o próprio regimento, eles têm que trazer uma base e um limite de horário para você poder fazer barulho. Sim. Mas mesmo assim é muito difícil controlar, por exemplo, crianças, cachorros. Como você controla um cachorro para ele não latir? É verdade, não tem jeito. É muito difícil. Então, obviamente, que a lei traz até um limite de decibéis, mas como que o síndico vai ficar medindo lá com o aparelhinho, né? Para ver se vai fazer barulho ou não. Então é muito complexo. Acho que cabe muito do bom senso e principalmente de uma boa mediação de conflito do síndico. Ele é o gestor de tudo. Agora, esse negócio de síndico, a gente está falando de síndico. Existe uma figura do síndico terceirizado, né? O síndico que não é um morador. Que não é um morador, O síndico, por lei, ele é um cargo eletivo. Tá? Ele não é um cargo contratado. Assim como os nossos vereadores e prefeitos. O que se tem aumentado é a figura do síndico externo. Porque a lei diz, o síndico ele pode ser interno ou externo ao condomínio. A figura do síndico externo tem aumentado muito, exatamente pela dificuldade de morar e gerir o mesmo lugar. Porque você tá lá, de repente, aí uma pessoa, meia-noite, vai bater na sua porta, vai lá, tá fazendo barulho. Isso acontece todos os dias, padre. Aí o síndico que tem que resolver as coisas. É mais ou menos, se vira síndico. Você tá aqui pra isso, né? É verdade. Infelizmente, as pessoas, elas estão intolerantes até nisso. O síndico morador, ele tem muita dificuldade, porque na casa dele, ele não tem paz. Imagina que ele tá assistindo televisão, toca o interfone dele, porque o vizinho dele tá fazendo barulho. Verdade. Então essa figura do síndico externo aumentou. O síndico, esse síndico externo, ele é remunerado? Ele é remunerado, e aí eu acho que vem a grande diferença, tá, padre? Hoje é um mercado que não tem mais espaço para amadorismo, eu brinco. Entendi. Então esse síndico externo, porque o síndico ele tem que ser síndico, conselheiro, psicólogo, manutencista, advogado, administrador, ele tem várias competências. O síndico externo, ele se prepara para isso. Eu acho que essa é a diferença. É interessante. Então é melhor essa figura do síndico externo? Eu sempre digo que é uma figura que normalmente é mais preparada. Ele tá ali para isso, né? Mas a realidade dos condomínios brasileiros, eu brinco, né? A realidade não é o condomínio dos grandes centros. Nós temos que olhar para os condomínios de periferia, que são onde tem muitas pessoas. Ninguém olha para lá. Mas tem muitas pessoas ali. E muitas vezes eles não têm condições de remunerar um síndico externo. Ou aquela sociedade se dá melhor com um síndico morador, que já conhece a vida. Então, essa coisa do é melhor o profissional ou é melhor o morador? Eu vou usar a palavra do advogado. Depende. Doutor, essa questão da inadimplência, a gente estava conversando. Eu estou fazendo todas as perguntas fora de ordem aqui, mas a questão da inadimplência. É um problema sério não pagar condomínio. E por que as pessoas não pagam? É tão fácil, você paga todas as suas contas, paga Netflix, paga coisas, mas você não paga condomínio. Você sabia, padre, é uma das brincadeiras que nós sempre fazemos internamente, né? A pessoa não paga condomínio, mas o iFood está na porta. Isso mesmo. Tá ali, ela está recebendo comida ali.
O que Ela vai acontece? dizer, eu não tenho dinheiro pra pagar. Mas a pizza tá lá todo final de semana. E o que acontece? A conta de condomínio, quando você atrasa, ela é a mais barata de se atrasar, infelizmente. Nós estamos falando de juros de 1% por mês 1%. e 2% de multa. Aí eu te pergunto, padre, se você atrasar o financiamento, Ah, meu Deus do céu. os juros do cartão, Cartão de crédito. Atrasa o cartão de crédito pra você ver. Nunca mais vai conseguir pagar. nunca mais. Agora o condomínio você deu ali, vai 1% e tal, e vai. E aí as pessoas, elas têm que entender que o condomínio, ele não tem outra fonte de renda. Porque o condomínio não tem fins lucrativos. Então a única fonte de subsistência pessoal dele pagando. é o pagamento Deixa eu te da falar conta. uma coisa. Não pode expor a pessoa que não paga. De jeito nenhum. Porque teve um tempo que tinha um síndico que colocava o nome da pessoa que não pagou. Tinha Não pode. síndicos que até cortavam água de moradores. Acredita, padre? Demais isso. Mas assim, você Não não pode, pode, isso você não não pode. pode expor. E ainda mais em época de pandemia, cortar água é algo E depois inimaginável. hoje tem toda a lei de proteção de dados, um monte de coisa que não pode fazer direito. Não pode. Então ele não pode. Então a pessoa não pagou, ninguém sabe que não pagou. Eu recebo lá no condomínio, assim, ó, escrito que tem gente que não pagou, mas não fala o nome da pessoa. Não fala o nome da Tantas pessoa, pessoas- porque a dívida é da unidade. Da unidade. A dívida é unidade. Então Quantas vai unidades? aparecer lá no seu balanço, na sua prestação de contas, que tal unidade está devendo, mas não vai falar que é o Felipe, por exemplo. Então. Até porque é uma exposição moral que pode gerar Mas aí, outros danos. O não pagamento do condomínio, a pessoa pode perder o imóvel dela? Existe uma lenda que acha que não, Mas pode. mas na verdade pode. O próprio bem gerador da dívida, que é aquele imóvel, pode ser penhorado em caso de dívida. Ele pode ser penhorado para pagar aquela dívida. Independente do valor, padre. Não precisa dever muito. Não, pode dever R$1.000 ou R$100.000. Olha aí, gente, cuidado. Não tem Se como. você está devendo R$1.000, não paguei um condomínio. Se quiser, ele pode ser penhorado bem Sim. para pagar aquele R$1.000. Sim, é óbvio que a gente tenta outras formas. Buscar dinheiro em conta, outros bens. O imóvel, ele é o limite. Limite, porque não pode... Mas ele é o garantidor dessa dívida. Olha que coisa. Ele é o gerador e o garantidor. O garantidor. Chegando um monte de perguntas sobre vaga de garagem. A vaga de garagem. Meu Deus, vaga de garagem. Nossa, Talvez um dos temas mais polêmicos. então, vamos lá. Vaga de garagem. Nós temos dois tipos de vaga. Aquela vaga rotativa Sim, e a vaga fixa. sim. Eu não sei, hoje os condomínios, os mais novos usam sempre vaga já fixa, né? Que sorteio. É muito relativo, padre. Você quer café? Eu aceito. Porque aqui... Eu aceito. Um café nunca se nega, né? Ainda mais um advogado, eu É brinco. verdade, nossa mãe. Tem várias piadas de advogado com café, não tem? Não tem. Nem são impublicáveis. Advogado que não toma café não é advogado, tá na profissão Tem aquela, errada. aquela que um advogado fala pro outro... Oh, essa é feia, hein? Ele Se não pudesse ao vivo, a gente conta lá fora ele depois. Vai, vamos tomar um café. Ele vai convidar para tomar um café, ele diga assim, vamos tomar? Ele fala, de quem? Que horas? Ou de quantos? Eu brinco. Ou de quando? Ô, doutor, é com açúcar? Assim? Puro. Eu brinco advogado que advogado toma café puro. Ah, não, então eu não sou... Não, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu só tomo café com açúcar e eu só tenho que lembrar, a gente só dá café para os mais simpáticos que vêm aqui, você sabe, né? Ah, então acho que eu já ganhei um prêmio hoje já. Ó, quinta-feira. Agora eu vou ter que dar café. Vai ter que dar café, viu? Vou ter que dar café. Senão... Doutor, mas então, vaga de garagem, tava lendo? Vaga de garagem, padre, assim, você tem dois tipos. A gente tava falando, rotativa e não rotativa. Você tem as vagas que já são vinculadas ao imóvel, é como se fosse uma matrícula. É verdade. Então ele tem a matrícula do imóvel e a matrícula da vaga. Isso. Né? Você tem as vagas que são do condomínio. As vagas são do condomínio. Então, vagas do condomínio normalmente são rotativas, através de sorteios. E aí você tem a vaga, por exemplo, a vaga de portador de necessidade especial, que é uma vaga de carga e descarga, que eu brinco, embarque e desembarque, tá? Por lei, tem uma quantidade, um percentual de vagas que tem que ser disponibilizada para isso. Então você Tem vai... que ter a vaga de... Tem. Opa, lá no meu não tem isso não. Tem. E mais do que isso, o portador de necessidade especial, ele é preferencial no sorteio de vagas. Então imagine Ah, é? que eu tenho um problema de coração, por exemplo, eu não posso fazer muito esforço. Você tem que ficar mais perto do elevador. Isso. Ah, que interessante. Óbvio que tem que se comprovar, né? Sim.
que é um portador de necessidade especial, enviar a documentação em tempo. Mas ele tem que ter prioridade. O condomínio precisa dar acessibilidade a ele. Na prática, Na prática. não acontece. Aliás, Aqui entre nós, deixa eu tá? falar uma coisa. Só tá Doutor, passando tempo deve agora, ter eu brinco, muita né? coisa que é assim que tem que ser e na prática não acontece, né? No condomínio. muito. Doutor, o condomínio, a pessoa então, a questão da vaga de garagem, ela tem a vaga de garagem dela, no caso, ou então no condomínio, mas tudo bem, ela tem a vaga da garagem dela ali. E essa história de parou perto, não parou perto, riscou o carro, como é que funciona isso? Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis, porque a maioria dos condomínios não conseguem comprovar quem fez o dano. Então imagina só, parei meu carro do lado do seu. E aí você fala assim, ele riscou meu carro. Mas o outro pode parar. E no direito tem uma brincadeirinha, né? Quem alega, prova. É verdade. Ah, você riscou meu carro. Tá bom, então prova que eu risquei seu carro. Se não tem uma imagem, como é que você vai provar? Então, Não tem como. é muito difícil. Mas muitos condomínios hoje que têm condições têm colocado Câmeras. câmeras de segurança nos estacionamentos, exatamente por causa disso. Para isso. Agora vai acontecer uma coisa que eu imagino que vai ser mais problemas para vocês, eu já vou perguntar, porque esse dia uma pessoa me comentou. Carro elétrico. Muito bem. Carro elétrico, quem é que a pessoa vai ter onde carregar o carro? Da onde vai sair essa... Primeiro que as novas construções, por lei, já tem que ter ponto para recarga de carro elétrico. Tem. Ah, já por Aqui lei? em São Paulo, por lei. Por lei? Por lei, aqui em São Paulo já tem que ter E isso ponto. tá ligado no relógio dele lá do coisa. Aí, de novo, é relativo. Então. Depende. Quem vai pagar? Essa é a dificuldade. O correto seria que cada um, imagina na minha vaga, Então. que tivesse um ponto linkado à minha unidade. Mas como é que você comprova? Existem até formas de você colocar lá. Então eu digitei o número da minha unidade num sistema, carreguei meu carro, tirei, depois eu sei que aquela quantidade de kilowatts que eu consumi vem para minha conta. Mas a maioria dos prédios sequer tem conta individualizada. Então, aí como vai fazer? Aí vai fazer o seguinte, eu não tenho carro elétrico, o outro tem. Eu não vou pagar sua conta, sabe Você vai aquilo? pagar. Eu vou pagar. Você vai pagar. Mas é assim que acontece na... Por isso que eu falo, teoria e prática de condomínio é uma coisa maluca. É de ponta a ponta. E carro grande, então, vamos perguntar isso pra ele. Carro grande e carro pequeno. Eu vou falar, carro grande e carro pequeno. Às vezes chega aquela pessoa com aquela banheira e o outro tem um 500 lá. Então, Quando você compra o imóvel, você sabe o tamanho da vaga. Minha vaga é pequena, então você só pode ter um carro pequeno, mas eu tenho um grande. Mas aí, meu amigo... aí o problema é seu. Aí um problema seu. O problema é seu. Mas... Bom, se não chegou todo mundo, pelo menos a maioria está aqui, né? Vamos começar a reunião para a gente não perder tempo. Bom, boa noite, pessoal. A gente está se reunindo hoje para discutir algumas situações desagradáveis que estão acontecendo no condomínio. Tem alguns moradores, alguns condôminos que têm tido atitudes que estão incomodando demais o nosso convívio. A reunião é para a gente tentar ajustar e deixar o nosso convívio aqui no condomínio um pouco mais agradável. A Cida está com uma lista de reclamações aqui e a gente vai partir da primeira, Cida, por favor. Salto alto no apartamento. Tem uma moradora que anda de salto alto à noite, às vezes até de madrugada, e acorda o prédio inteiro. Nossa, esse salto faz um barulho que parece cavalo. Parece que tem um cavalo aqui no prédio que gosta de galopar à noite. Já começou, gente? Desculpa. Deixa eu sentar. Sabe o que vocês estavam falando? Salto alto. Ai, você viu? Você gostou? R$ 298 da Chutes. Promoção, gente. Baratíssimo. Não, na verdade a gente não gostou. Aliás, salto alto é a reclamação que está tendo aqui no condomínio e a reunião é para discutir isso. Parece um cavalo andando. Ops. Desculpa. Música alta. Recebemos muitas reclamações de um morador que anda ouvindo rap muito alto. Ué, eu nem gosto de rap, mano. Ah, não. Você gosta de música clássica, né? E tá tirando, mano? Bom, então é isso. Não, e a garagem? Garagem não tá na pauta. Tá encerrado. Negativo, tem que falar da garagem também, meu. Ué. Todo mundo reclama da garagem. Não tá na pauta, por quê? Eu tinha que multar e banir quem para errado na garagem. Doente, monstro, que não põe na pauta também. Qual que é a reclamação da garagem? Às vezes um Toyota para na minha vaga lá e eu não sei quem é o dono e nem sei onde parar, meu. Ah, na minha também.
Às vezes o cara para bem no meio, ocupa as 2 vagas, dá pra gente parar lá. Toyota, para errado, não enxerga direito, então... Mas tom de brincadeira e tal, mas essa coisa de parar errado, vaga, como que você pode mediar um conflito dessa forma? Porque essas coisas chegam, às vezes, na justiça, doutor? Chegam. A maioria desses conflitos, obviamente, nós tentamos resolver dentro de casa. Dentro do condomínio. Que eu brinco. Mas muitos chegam à justiça, porque existem situações que o condomínio não pode intervir. Outras pode. Mas tem se crescido muito o número de mediações de conflitos, que não era uma prática comum nos condomínios. Não era. E hoje é. Então, nós mesmos, no nosso trabalho, nós fazemos diversas mediações entre moradores por barulho, por vaga de garagem. E isso é comum, porque vaga... Vou te dizer, padre, talvez seja um dos grandes tendões de Aquiles. De vaga. É parar errado, é ter, não ter, tá. A questão do... quando é que um condomínio pode ser... O condomínio pode ser responsabilizado? Eu vou te dar um exemplo prático. Claro que eu vou preservar os nomes e tal, mas é prático mesmo. Mas aconteceu no bairro que eu moro, né, no bairro da minha paróquia, um assalto numa das unidades do condomínio e... O que aconteceu? O porteiro, ele precisou sair e pediu para o zelador ficar na portaria. E nesse momento os bandidos entraram porque falaram, aquela história velha, eu sou uma hora o zelador, que não é porteiro, deixou entrar. O condomínio foi responsabilizado por isso. Na verdade aí nós temos uma sequência de erros, que eu brinco, né? O profissional que estava na portaria, ele tem que ser treinado e preparado para isso. Se alguém vai substituí-lo, esse alguém também tem que ser profissional, preparado e treinado para isso. Então, o que o condomínio precisa numa situação dessa? Demonstrar que tomou todos os cuidados, fez a parte dele, eu brinco, para que isso não acontecesse. Mas se for demonstrado que o condomínio não fez a parte dele ou que houve alguma falha do condomínio... Pode ser responsabilizado. Aí sim ele pode ser responsabilizado. Então o condomínio ele tem certa responsabilidade sobre as coisas que acontecem ali. Eu brinco que de novo vem o depende, né? Depende, né? Depende de como ele se portou, depende se ele fez a parte dele para evitar que aquilo acontecesse. É óbvio, eu sempre brinco, né? Infelizmente, os bandidos eles procuram as brechas. Sei. Então o condomínio tem que buscar se resguardar da melhor forma. Se ele fez tudo o que estava ao alcance dele e mesmo assim aconteceu algo, aí nós temos que ver de quem de fato é a responsabilidade. Pode ser muitas vezes de um porteiro, de uma empresa terceirizada ou do próprio condomínio. Então é relativo caso a caso. Caso a caso. Então é importante que o condomínio, na verdade, é importante tentar mediar ou tentar resolver tudo ali no condomínio. Para a gente terminar, porque o Rodolfo já falou que a gente está terminando, a questão dos grandes problemas, talvez, que não resolva, é a pouca participação nas reuniões. Esse é um grande problema. E é uma pena. É uma pena porque é a casa de todo mundo, todos tinham que participar. Esse é um problema comum em todos os condomínios? Pouca participação? Na grande maioria dos condomínios, sim. Mas as assembleias virtuais têm ajudado muito nisso. Porque isso eu imagino. Então, já que as pessoas não descem lá para fazer a reunião, está tendo, então, essas assembleias virtuais? Tem. A pandemia trouxe essa vantagem das assembleias virtuais. E as pessoas participam mais. E as pessoas participam mais porque ele pode participar dentro do ônibus, com o celular, no próprio trabalho, ele não precisa chegar lá presencialmente. Ele pode votar, ele pode fazer tudo. Pode fazer todos os atos que ele faria presencialmente. Porque geralmente o que acontece é que a pessoa, 3, 4 pessoas decidiram e de repente acontece... Uma massa de 200 pessoas, por exemplo. E aí o pessoal começa a reclamar, mas fala, isso foi decidido em reunião. Exatamente. E a questão do quórum, como que é? Você tem que decidir, se 3 pessoas estiverem lá, foi decidido? Depende, padre. Depende do tipo de votação que nós temos ali. Existem alguns tipos de quórum. O quórum fracionado, o quórum simples. Então, por exemplo, existem algumas decisões que é um quórum simples de assembleia, que é a maioria de quem está lá. Se tem 100 ou se tem 3, é a maioria. Existem outros quórums que dependem de uma quantidade específica. Por exemplo, maioria absoluta do condomínio, 50% mais um do todo. Ou um quórum fracionado, de 2/3, por exemplo. Sim.
Doutor, muito bom, muito claro a exposição, ótimo, mas eu acho que a gente tem aqui, isso é realmente um pano para manga mesmo, a gente pode ficar... Tem assunto, né, padre? Tem assunto. Mas obrigado pela clareza. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Atenção, atenção, você aí vai seguir no Instagram, atenção, @Iuki Advogados, olha aí como que é, Iuki com Y, @Iuki Advogados. Atenção, para todos, dirimir todas as suas dúvidas aí. Ou você pode entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 2091 0683. 0 operadora 11 2091 0683. Antes de matar o seu vizinho, ligue para Iuki Advogados, né? Obrigado, doutor. Obrigado, padre. Obrigado mesmo, olha, muito bom.